Bom, agora eu vou explicar aquela ferramenta que eu comentei no início desse vídeo, que ela é muito simples e prática e que vai ajudar você a racionalizar as percepções errôneas, erradas que você tem de você mesmo ou de uma situação. Então, transformar a adversidade, o problema, em oportunidade é uma habilidade mais natural para algumas pessoas do que para outras pessoas. Por exemplo, algumas pessoas já possuem um estilo mais natural de serem otimistas. Elas conseguem imaginar quase que automaticamente cenários alternativos que fazem se sentirem sortudas, interpretam as adversidades como momentâneas e pequenas, assim como, por exemplo, enxergam oportunidades particulares onde as outras pessoas só conseguem ver situações negativas. Agora, tem algumas outras pessoas que possuem um estilo ao contrário, que elas são bastante negativas e quase que todas as interpretações que elas fazem sobre uma realidade, sobre alguma coisa que acontece, geralmente são muito pessimistas. E ainda elas dizem que não são negativas e sim realistas. Bom, essa é uma afirmação relativamente controversa, a gente pode conversar num outro dia a respeito disso. E você provavelmente deve conhecer as duas pessoas, ou de repente ser uma dessas duas pessoas. Então, felizmente, nós temos uma técnica e que pode ser aprendido. Se você é negativo ou negativa, você pode aprender a não ser. Então, uma maneira de nos ajudar a enxergar o caminho da adversidade em oportunidade é usar uma ferramenta chamada ABC, em que cada letra significa algo em inglês. Então, que seria assim, o A seria adversity, e que em português seria adversidade, ou a gente pode chamar também de um evento ativador, um acontecimento. O B seria de belief, ou crenças relacionadas ao evento ou à situação. E o C seria consequence, que seria consequência em português. E o D é disputation, que seriam desafios, os challenges. Então, agora, mãos na massa, que nós vamos fazer esses exercícios juntos. Você vai ter a oportunidade de utilizar esses exercícios várias vezes, que eu tenho certeza que vai ser muito útil na sua vida. Então, vamos começar pelo A. O A que seria o acontecimento ou adversidade, que é um evento que você não pode mudar, que você não tem controle. E o evento ativador ou adversidade, ele causa estresse, preocupação, ansiedade, raiva e também mudanças de emoções e sentimentos. Isso pode ser alguma coisa bem trivial, ou algo bastante significativo, uma ou outra, como uma circunstância, um comportamento de outra pessoa, ou os nossos próprios pensamentos sobre alguma coisa que aconteceu. Então eu vou te dar um exemplo de como você pode aplicar essa ferramenta na prática. Nessa etapa do A, deixe fora quaisquer julgamentos e avaliações que tenha sobre você. Faça uma descrição do evento, da situação, do acontecimento, de uma forma menos emocional, mais racional possível. Então, faz de conta que você foi uma entrevista e você vai descrever o seguinte: eu fui fazer uma entrevista de emprego e que eu tinha grandes possibilidades de ser o melhor candidato. Eu passei nas 3 primeiras fases e fui muito elogiado pelos entrevistadores pelas minhas habilidades e experiências. Agora nós vamos falar sobre o B, de belief, o sistema de crenças. O sistema de crenças é o componente cognitivo, mental, na reação das pessoas aos eventos. Então essas crenças, elas podem ser sobre nós mesmos ou mesmas, sobre outras pessoas, coisas ou situações. E essas crenças, elas podem ser específicas ou alguma coisa mais generalizadas. E geralmente são crenças limitantes, crenças irracionais ou aquelas conversas internas muito negativas. E a nossa capacidade de reconhecer o evento ativador ou acontecimento é, portanto, mudar essa conversa interna, mental. E essa é uma parte crucial para a mudança. Então, falando do B, de belief, então explique como você interpretou a adversidade ou evento, mas não como você acha que deveria ser. Então, qual seria a crença, a sua interpretação padrão nessa situação?
Então, seria o seguinte, voltando ao meu exemplo. Eu não posso acreditar que eu não tenha conseguido passar na entrevista. Pode ser mesmo um sinal que eu não sou habilidoso ou não tenho condições técnicas de seguir essa carreira. Eu sou velho ou velha demais e eu acho que nunca vou conseguir mudar de emprego mesmo. Eu realmente acho que não sou muito bom. Bom, essas são as crenças. E agora vamos para o C, das consequências emocionais. As consequências de uma perspectiva emocional costumam ser repetitivas e podem criar predições autorrealizáveis, isto é, elas realizam porque você prediz essas situações. E às vezes observamos essas consequências externamente, como percebemos que uma pessoa está nos atacando ou se afastando de nós. E outras vezes essas consequências elas são internas, como sentir ansiedade ou tristeza. Então, pense nos sentimentos e ações que resultam dessas crenças e como que você lidou com essas crenças. Como e quando essas emoções e sentimentos levam a certos comportamentos e ações. Então, voltando ao nosso exemplo, o C, eu diria o seguinte: eu me sinto muito frustrado ou frustrada, desanimado ou desanimada e com o sentimento que nada vai dar certo. Eu sinto uma total impotência, uma falta de controle e uma sensação que eu nunca conseguirei mudar de emprego. Bom, agora vamos para o D, que seria a disputation, que seriam os desafios. Então, essa etapa envolve confrontar ou desafiar as crenças irracionais ou limitantes por meio de um exame bem cuidadoso de questionamento para que aconteça a mudança mental. Por isso, desafiar e evitar as crenças atuais prepara a pessoa para um sucesso futuro. E você precisa substituir a crença e sentimentos sobre o evento para algo que seja mais útil, que vai ajudar você a alcançar um resultado melhor. Nessa fase, você tem motivos para contestar essas reações automáticas. E aí, quais são as possíveis repercussões de continuar com essas emoções? Então pense se existem benefícios em sair da situação e interromper essa resposta básica, que geralmente é muito impossível, né? Então a minha resposta para essa etapa seria: bom, pensando bem, talvez eu esteja muito cansado ou cansada, necessitando realmente de uma boa noite de sono e um dia para eu poder relaxar. Eu dei o meu melhor, me preparei e foi um dos últimos candidatos ou candidatas. Então, pode ser que seja um sinal que eu tenha mais chances de conseguir e eu preciso tentar. Bom, e o E, que seria o efeitos emocionais, o efeito emocional, você vai desafiar o sistema de crenças, essas crenças autodestrutivas. É o último passo que é feito quando ocorre uma disputa bem sucedida. Aí você conseguiu dar a volta por cima. Então coloque todo o seu foco nos sentimentos positivos como resultado da reformulação de seus pensamentos, emoções e comportamentos. E aí pergunte-se para você: qual é a diferença entre como eu lidei com essa situação ou como normalmente eu lidaria com essa situação? E aí, o meu discurso muda. Por exemplo, eu poderia dizer assim: eu posso ficar contente e satisfeito ou satisfeita comigo mesma por ter tentado. E apesar do medo, da insegurança, eu tentei. Eu acho que eu devo ficar contente com a minha atitude proativa. E se eu não tivesse tentado, eu nunca ia conseguir nada. Então, eu devo me parabenizar por ter tentado. Você percebe que a gente consegue mudar esse sentimento negativo que nós tínhamos no começo? Então use essa ferramenta para mudanças de pensamentos e crenças, para refletir sobre como você enfrentou os desafios e como pode mudar a maneira como pensa e sente sobre uma situação para conseguir um resultado melhor, com mais sucesso e que você tenha orgulho. Então essa ferramenta vai ajudar você neste processo de mudança
de carreira ou profissão, porque esse processo ele envolve muitas crenças limitantes e totalmente irracionais, que um dia nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, mas a questão aqui, a chave aqui é repetir esse exercício até que você consiga racionalizar a situação, o problema que está fora ou dentro de você. E temos outra ferramenta que nós já explicamos, nós já fizemos um vídeo passado chamada Análise de Fatores de Sucesso. Essa ferramenta, ela vai ajudar você a explorar o sucesso em relação às suas habilidades atuais. Existem no total de 4 habilidades, mas aqui nós temos só das habilidades e no curso a gente tem todas as habilidades. Então lembre-se de que o sucesso ele é definido de maneira diferente para cada pessoa. Então cabe a você mergulhar mais profundamente no que fará se sentir mais realizado, mais valorizado no seu trabalho. E se você não consegue definir o que é sucesso, você nunca saberá quanto que alcançou. Inclusive eu gravei um vídeo somente falando sobre o sucesso, que eu chamo de fatores externos, que pode ser as armadilhas que pode estar atrapalhando fazer a sua mudança de carreira. Olha, e todos esses vídeos, essas ferramentas, nós iremos colocar aqui na descrição deste vídeo, perfeito? E eu quero terminar esse vídeo com a frase do escritor Mark Twain, que ele diz o seguinte: daqui a 20 anos você ficará mais decepcionado com as coisas que não fez do que com as coisas que fez. Então, jogue as amarras, navegue para longe do porto seguro. Pegue os ventos alísios em suas velas. Pense bem nisso. Bom, coloque aqui nos comentários que tipo de crenças que você tem que está te impedindo de mudar de carreira. Ou deixa aqui algumas perguntas que eu teria um prazer imenso de respondê-las. E se você tiver alguma sugestão de vídeos, de conteúdos, coloque aqui no comentário também desse vídeo, que eu teria um imenso prazer em fazê-los, como também irá me ajudar a fazer conteúdos que estão mais direcionados para a sua necessidade ou para o que você gostaria de saber melhor. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e ative o sininho para que você receba notificações de todas as vezes que nós tivermos conteúdos novos. E eu publico novos conteúdos todas as semanas para ajudar você, profissional insatisfeito ou insatisfeita, ou frustrado ou frustrada, a fazer a sua transição de carreira em apenas 3 meses. Como também me siga nas redes sociais, eu deixarei aqui na descrição do vídeo. Então, uma gratidão imensa, imensa pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Então, um grande e forte, caloroso abraço para você. Muitíssimo obrigada.